Boa noite. Hoje a gente vai continuar, né, aquilo que a gente estava vendo referente à conexão com o banco de dados direto. Bom, na última aula a gente fez esse projetinho simples, né, com Connection Factory, conectando no banco com as credenciais aqui de acesso. E usamos uma classe principal para fazer um teste de um insert. E agora a gente vai fazer isso só que de forma mais organizada. Além do insert, vamos fazer o select, o update e o delete. Eu vou criar um novo projeto aqui, pra gente já começar desde o início organizado. Deixa eu ver como que eu posso chamar. Posso... escola. Escola pode ser. Não, escola é muito genérico. Deixa eu ver qual que foi. Nome, categoria, preço. Ah, tá. Foi uma loja. Loja Java Conexão DB. Chamado com esse nome aqui. Só Java, Maven, Build System, Create. This window. Beleza. Aí, deixa eu só abrir o outro projeto anterior novamente aqui pra gente pegar aquela dependência lá do Connector J. Vou colocar em New Window para não fechar o projeto que eu acabei de criar. Vou copiar esse aqui. E vou colar bem aqui. Beleza. O que acontece? O padrão DAO, que é um padrão que a gente vai usar agora, ele tem as divisões em classes, em pacotes ou pastas, né? Eu vou criar aqui dentro da pasta Java essas divisões já para a gente deixar organizado. Primeiro é o domain, pacote domain. O outro pacote aqui vai ser o JDBC. Mais um pacote DAO. A palavra DAO, a sigla DAO, significa Data Access Object, ou objeto de acesso a dados, tá? É aqui que vai ter os SQLs que a gente vai usar. Eu vou explicar cada pacotezinho para vocês enquanto a gente for fazendo. Deixa eu abrir também o Dbeaver para mim ver qual que é aquela tabela que a gente já tem criada. Fecha isso aqui. Ó, connection to localhost has lost and cannot be established. Tá dando um erro aqui. Falando que a conexão com localhost não pode ser estabelecida. Já é aquele, provavelmente vai ser aqui, ó. Gerenciador de tarefas, serviços, MySQL está em execução. O Postgre está em execução também. Então não é isso não. Vamos ver aqui. O que está acontecendo aqui? Public keys retrieval not allowed. Isso aqui é por conta daquela configuração. Ele perdeu aquela configuração por algum motivo. Se o de vocês deu isso também, a gente já vai ver como que resolve. É bem aqui, ó. Eu tô compartilhando, né? Compartilhando a tela. Assim. Bom. Propriedades do driver, vou mostrar de novo. Localhost é a conexão com MySQL. Editar conexão. Propriedades do driver. Vamos procurar por esse cara. Allo public key retrieval. Muda isso aqui para true. E aí já vai dar certo. A base é o teste. A tabela é produtos. Já tem os produtos aqui. Eu vou limpar ela. Vou selecionar tudo e apagar essas linhas para ela ficar limpa. Para a gente recomeçar. Beleza. O que acontece? No pacote JDBC é o pacote que vai ter aquele código de conexão, que é o Connection Factory que a gente criou. Então eu vou criar aqui uma classe chamada Connection Factory. E aí essa classe ela vai ter três informações: private, static, string URL
Depois eu vou preencher. Private. Deixa eu só aceitar aqui. Private static string user. Private static string password. E agora a gente preenche aqui cada um. Aí eu venho no próprio Debeaver, porque eu não decoro aquele link lá da URL, né? Esse aqui. JDBC, nananã. E private, eu coloco private para não ter a possibilidade de acessar esse dado aqui em nenhum outro lugar, só aqui dentro dessa classe. JDBC, MySQL, /localhost 2.3306. E aí tem que pôr aqui a base de dados, que da última vez eu esqueci de pôr essa base de dados teste e deu erro. O usuário eu pus por padrão aqui para facilitar a root e a senha root. Uma curiosidade, a tradução da palavra root é raiz, tá? E por padrão no sistema operacional Linux, por padrão a senha e o usuário é root. Ou só a senha, não lembro. Enfim. Beleza, vamos criar agora aquele método de conexão, né? Lembrando, ele retorna uma connection. Tem que ser público e estático. E static. Ele vai retornar uma conexão. E o nome dele é getConnection. Não precisa receber nada. Aqui dentro, o que a gente faz? Vamos dar um return em... Como é que era? Qual que era o carinha que ele chama? Deixa eu conferir aqui. Driver Manager. Ele pega aqui o Driver Manager, .getConnection, passando a URL, o usuário e a senha. E aí, eu fiz desse jeito só pra gente ver mais uma vez aqui, fica vermelha essa linha, porque existe a possibilidade de dar um erro aqui, né? E ele coloca esse bloco de código chamado try catch, né? Try tenta fazer isso aqui, que é estabelecer uma conexão com o banco. Catch é caso de algum erro nessa tentativa de conexão com o banco, né? Ele lança a exceção aqui. A gente já até viu quais são as exceções possíveis, né? O URL errado, o banco não existe, o usuário sem errado, todas essas possibilidades aí. Beleza. Conexão aqui, a parte da conexão está feito, né? O pacote dentro do JDBC. E agora dentro do DAO, a gente vai fazer a parte dos códigos lá SQL, dos comandos SQL. E aí eu vou chamar a classe de produto DAO. Beleza. Então, eu vou já escrever aqui as quatro funções possíveis, né? Que é o insert, o read no caso é o select, né? O update e o delete. Beleza. Então eu vou criar quatro métodos, um para cada um desses caras aí. Vão ser públicos, porque eles precisam ser acessados lá fora. E aí vai ser void, não precisa ter retorno. O insert não vai ter um retorno, né? E aí vamos dar um nome para esse cara aqui, para esse método. Vou chamar de inserir. Antes da gente continuar esse produto DAO, eu preciso de um outro cara, que é o domain aqui, ó. O que é o domain? Ele é uma classe que vai representar a estrutura da nossa tabela que tem no banco. Eu preciso representar essa estrutura aqui no Java também. Que é o quê? As colunas que a gente tem, ó. ID, nome, categoria, preço e estoque. Vamos ver se a memória tá boa. Private long ID. Private, não tá? Não, já esqueci qual que é o segundo. Nome. Private string nome. Private categoria varchar. Private string categoria. E preço e estoque. Private double preço
Repara que agora eu estou usando double com D maiúsculo, tá? Por conta daquela questão do primitive class ou wrapper class, né? Primitive é isso. E private integer stock. E aí, vocês devem lembrar aqui, relacionado a POO, né? Questão do encapsulamento, do abstração, que a gente precisa criar aqueles monte de classes de métodos auxiliares, getters, setters e construtores, né? Eu acho que ainda não tinha mostrado para vocês, mas o IntelliJ, ele tem um atalhozinho que faz tudo aquilo mais rápido. Como agora a gente já está vendo muitas variáveis, eu não vou escrever todos aqueles métodos na mão, tá? Eu vou clicar aqui, olha só que incrível isso aqui. Nem pisca, que senão vocês perdem o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou clicar em Generate, Constructor, aí eu não vou marcar nada, vou dar um OK. Ó, gerou o construtor, você deve estar pensando, 2 linhas só de código, não foi nada ainda. Vou de novo, Generate, Constructor, vou marcar todos, porque é os construtores com argumentos, né? Foi, já está melhorando. Agora os métodos auxiliares, aqui tem 1, 2, 3, 4, são 5 variáveis. Para cada variável era 2 métodos, ou seja, seriam 10 métodos ao todo. Eu vou vir aqui, ó, Generate, tem um atalho também, tá? Alt Insert, para quem quiser ir direto pelo teclado. Tem esse atalho também, mas eu vou visual mesmo. Generate. Agora tem aqui, ó, Getter, Setter, ó. Esse é o cara aqui, ó. Você marca tudo, todas as variáveis, dá um OK, olha só que incrível. Olha o tanto de coisa que ele já fez. Pronto. Eu não ensinei aqueles dias lá porque a gente precisa aprender a escrever na mão para saber o que cada coisa faz, tá? O que é o getter, o que é o setter de cada coisa. Porque se eu já ensinasse direto lá, vocês iam acabar sempre usando esse atalho aqui e aí vocês não iriam aprender o que é cada método auxiliar. Mas acho que agora vocês já podem estar usando esse atalho. Beleza, tá feito aqui a classe produto que representa a nossa tabela produto do banco. Voltando para o produto DAO, a gente aqui, ó, no método inserir, o que acontece? Eu vou receber os dados de um produto qualquer via argumentos aqui, né? Então eu vou colocar aqui, menos o ID, porque o ID ele aumenta sozinho direto pelo banco, de 1 em 1. Então eu vou colocar nome, string categoria, preço e estoque, double preço e int estoque. E aqui eu já estou passando um minúsculo porque não precisa ser maiúsculo o double e o int, tá? Beleza. Vamos escrever o comando SQL, que vai ser um insert into, o nome da tabela é produto. E aí eu coloco as colunas, né? Nome, categoria. Isso aqui, como isso aqui é um comando SQL, o nome das colunas aqui tem que ser igual ao nome das colunas que estão no banco, tá? As variáveis não precisaria ser o mesmo nome. Posso colocar só tipo este de estoque ou, sei lá, tô fingindo que eu tô abreviando alguma coisa. Categoria, né? Eu não preciso colocar as variáveis com o mesmo nome das colunas, porque as variáveis é referente ao Java. Só que o comando insert ele é referente ao banco. Então aqui tem que ser o nome certinho das colunas. Eu vou colocar os valores. Por questão de segurança, né, a gente vai colocar pontos de interrogação. Eu não posso passar os valores aqui direto. Certo? Então, 4 colunas, 4, 1, 2, 3, 4, isso. 4 pontos de interrogação. Esse espaço que eu pulei depois de cada vírgula também não é necessário, tá? Eu pulei porque, sei lá, acho que fica mais organizado. Mas tanto faz se pular esse espaço ou não. E agora a gente vai criar o Prepared Statement, né? Que eu chamei de STMT. Só que aí o que acontece? O Prepared Statement, se a gente lembrar, ele recebe uma conexão, né? E a conexão vai vir do Connection Factory. Connection Factory.getConnection. E aí
mais uma vez. O que está acontecendo aqui? Cast, na verdade aqui é a conexão, deixa eu ver. Ele retorna um prepared statement? Não, não era não. Deixa eu ver lá no outro projeto o que era que ele retornava. Aqui no main, no caso, quando a gente estabelece. Na verdade é só uma connection, aí depois a partir da connection a gente chama o prepared statement. Entendi. Aqui vai ser uma connection. E depois a gente pega o prepared statement. E a partir dessa conexão que foi estabelecida, a gente chama o método prepare statement, né? Passando aqui o SQL. E aí, mais uma vez, agora sim, ele está dando aquela questão que a gente tem que pôr o try catch. Beleza. E aí, precisamos passar todas as variáveis que a gente vai receber aqui para dentro do prepared statement. stmt.set, e o set vai ser de acordo com cada variável. String, a primeira. Aqui nesse caso, ó, a gente também viu outra coisa que eu tenho que lembrar vocês, questão das listas, né? As listas em Java, o primeiro index começa no 0, né? Aqui nesse caso, ó, tá vendo? Parameter index começa no 1, tá? Eu acho que eu esqueci de comentar isso ontem. Quer dizer, foi sexta na última aula. Mas aqui começa no 1, não é no 0. Diferente da lista. E aí no 1 a gente passa a variável nome, que é a que está vindo aqui de cima. Ou mesmo para as outras. stmt.setString 2, categoria. stmt.setDouble 3, preço. stmt.set o estoque é int 4, stock. E por fim, a gente chama aqui stmt.executeUpdate. Pronto. Nosso método insert está feito. Eu vou fazer parecido para os outros métodos também, tá? O select, se a gente pensar em questão da tabela do banco, pode ter vários produtos, né? Se tem vários produtos, a gente pode entender então que é uma lista, beleza? É uma lista de produtos. Vamos criar aqui o método. Como é que eu posso chamar esse método? Public ler dados. Vou chamar de ler dados. Ou buscar produtos também pode ser. E aí o retorno dele, igual eu estava mencionando, vai ser uma lista de produtos, tá? E a gente coloca dessa forma. Cuidado aqui, ó. Apareceu duas coisas aqui, ó. Produto, que é o domain, e tem o produto DAO, tá? Produto DAO é isso que a gente está criando agora, essa classe aqui. O que a gente quer aqui é a lista de produto, tá? E aqui importa list também, ó. Import class. Vou chamar esse método de buscar produtos. Pode ser isso. Ele não precisa receber nada, né? Ele só vai retornar para o usuário essa lista. Então ele não precisa receber nenhum dado. Começar mais uma vez pelo comando SQL. Comando muito simples. Select. Vou pôr tudo maiúsculo. Select. Asterisco, que representa todas as colunas. From. Da onde que a gente vai buscar todos os dados. E aí põe o nome da tabela, que é produto. Pronto. Esse é o comando do select. Aí, o que acontece? Agora, para eu passar esse select para uma lista, antes eu preciso receber eles. E vai ser um pouquinho mais diferente agora. DAO read select. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar a conexão de novo. Ah, tá. Outra questão aqui, ó. Eu estabeleci a conexão, mas eu tenho que fechar ela também, porque isso é um outro problema que pode acontecer. Se a gente ficar só abrindo conexões, com o banco lá, ele vai tipo, guardar essas conexões abertas. E aí fica ruim pra gente por conta de processamento, né? Cada conexão aberta, ele tem um gasto computacional de processamento. E se a gente não fechar essas conexões nunca, vai ficar aberto lá para sempre a conexão. Então, eu vou criar um método aqui para fechar a conexão. Close connection. Só que aí ele tem que receber uma conexão, né? Que se ele vai fechar ela.
Connection. Deixa eu ver aqui. Connection.close. E esse método aqui também pode ter uma exceção. Bom, aí vocês vão perguntar para mim, mas eu vou criar um método aqui no Connection Factory para fazer uma linha de código chamado connection.close. Por que eu não venho aqui, ó, e pego aqui connection? Esse cara não era para estar aqui não. Por que eu não venho aqui e chamo connection aqui, .close? Porque aí eu vou estar mudando a responsabilidade dessa classe, tá? A responsabilidade dessa classe aqui, ela é exclusivamente para fazer o insert, o read, o update e o delete. Responsabilidade de abrir conexões ou fechar é da classe Connection Factory, que está dentro do pacote JDBC. Isso é uma divisão de responsabilidades, entendeu? Por isso que eu fiz aqui o método close connection. E aí sim eu venho aqui, ó, e chamo ele aqui, ó, connection. Cadê? Tem que ver o método. Connection Factory, na verdade. É esse cara aqui. Connection Factory.close connection. Passando essa conexão. Entenderam? Aí aqui entra outras questões, como por exemplo instâncias, né? Eu estou passando lá para dentro essa instância de conexão que ele recebe aqui para poder fechar aqui. Beleza, vamos lá. E aqui eu já vou criar uma nova conexão, chamando também o Connection Factory .get connection. E aí eu já vou colocar para fechar também. Sempre que vocês abrirem uma conexão, em algum momento vocês fecham ela. E ó, não é para fechar a conexão antes de executar o update, tá? Se eu colocar aqui em cima, ó, vai dar errado, porque aí no meio do processo ele fecha a conexão com o banco, ele não consegue executar aqui o processo. Então eu coloco depois de tudo. Beleza. Vamos lá agora. Tava no select aqui. Vamos pegar agora um cara chamado result_set. Result_set, ele é um cara que traz os resultados de um select. Ele armazena os resultados de um select. STMT. Cadê o STMT? Eu não criei ainda. Prepared statement stmt.connection.prepare statement, passando SQL. Aí esse cara pode dar uma exceção, a gente vai pôr o try catch, more actions, try catch. E aí o result_set vai vir aqui. E a gente já vai ver outra questão aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Tem duas formas de fazer isso. Eu vou fazer usando o while. Só um segundo. While next stmt.getResult. While rs.next. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês depois, mas esse result_set aqui ele vai trazer todos os dados da tabela em uma estrutura. E aí para eu pegar os dados da próxima linha, eu dou um next, né? Esse comando next aqui. Então esse laço de repetição que eu estou criando é para percorrer todas as linhas dos dados da tabela. Então enquanto tiver uma próxima linha, que é esse aqui que ele fala, né? While rs, que é o result_set.next, eu faço alguma coisa. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados e passar para a estrutura do Java, né? Eu vou criar uma lista de produto aqui dentro, chamar ela de produtos, new array list, daquela forma que a gente sabe. Vou criar um produto também no singular, porque igual eu falei, ele lê linha por linha. Igual new produto. E aí eu vou preencher cada produto especificamente com os métodos set
a partir do que o result set vai me trazer. Primeiro é o set ID. E aí como que eu vou pegar desse result set, né, que está armazenando os dados, tudo, né? Como que eu vou pegar cada coluna? rs.get, e no caso o id é long. E aqui dentro eu vou passar o nome da coluna, tá? Então pode parecer meio confuso no primeiro momento isso aqui, porque tem coisa encapsulada aqui dentro do método, né? Mas eu vou explicar para vocês mais uma vez, ó. O que acontece? O result set traz todos os dados, todas as linhas da tabela. Imagina que tem 10 dados de produtos, ele traz todos de uma vez. Para mim pegar cada linha de um produto separadamente, eu uso o rs.next. E aí, o rs eu dou um get, e aí aqui dentro eu passo o nome da coluna, sempre entre aspas duplas. Tá? E aí eu já estou setando direto no produto, com setID. Produto.setNome. Então eu já pego do banco e já jogo para dentro do produto aqui dentro do Java, de uma vez. rs.getString, nome da coluna, nome, né, no caso. Coluna do nome do produto. Produto.setCategoria, rs.getString, categoria. Produto.set preço, rs.getString. E aí eu passo o nome da coluna, preço. Aqui ele tá, opa, preço não é string, né? Por isso que deu erro. Preço é double, get double. Produto.set. Depois que vocês fazem isso algumas vezes, vocês vão ver que isso é muito repetitivo, não muda muita coisa. O que vai mudar aqui se fosse outra coisa? O nome que eu estou pondo ali dentro das aspas, se eu mudasse os dados da tabela, e o objeto produto, né? Poderia mudar, sei lá, podia ser um objeto aluno aqui, poderia ter dados de um aluno aqui. Mas não... que é int, get int. Mas não muda muita coisa. Beleza, e aí com esse produto aqui, eu vou chamar a tabela produtos.add produto. Então, para cada produto que ele encontrar, ele vai criar o produto e vai jogar dentro da lista. E um problema aqui é que essa lista está aqui dentro. Essa lista tem que ficar fora do while. Por fim, depois que ele percorrer todos os dados possíveis aqui, eu dou um return. Vou dar o return depois que ele fecha a conexão. Retorno todos os produtos. E aí, ó, outro problema aqui. Tá dentro do try, tá? O escopo, né? Existe uma palavra chamada escopo que ela define onde cada código pode ter, né? Pode estar. Então, no while aqui, por exemplo, o escopo do while é onde tem essas chaves fechando e abrindo, ó. Isso aqui é os códigos do escopo do while. No try tem outro escopo. Todo esse código está no escopo do try. Então, a lista de produtos, neste momento, né, ela está dentro do try. Eu não consigo dar o return aqui de fora, porque o escopo do try não me permite, tá vendo? Então, essa lista de produtos ela deve ser criada antes mesmo do try. Aqui em cima. Agora sim eu consigo retornar essa lista aqui. Bom, vamos testar já para ver se esses dois estão funcionando, né? Uma coisa que eu recomendo para vocês também, nunca façam muitas linhas de código antes de testar. Porque quando for testar pode acabar dando problema e um pedaço de um código pode influenciar no outro. E aí a gente fica confuso e não consegue resolver o problema. Então, eu criei dois métodos, né? O de inserir e o de ler, de buscar aqui, né? Já vou testar. Se os dois já estiver funcionando, eu vou para os próximos. Se tiver algum problema, eu corrijo antes. Vamos criar a nossa classe principal. Vou chamar ela de main. E aí a classe principal, a gente cria o PSVM, que é o executor. E aí vamos executar aqui. Primeiro vamos criar o produto DAO. Por isso que tem essa classe DAO. Porque ela que vai ficar responsável
por, por ter os comandos, né? Os comandos aqui. E ela que também fica responsável por chamar a conexão, né? Então tem uma divisão aqui, né? Tem a classe que executa os dados, os processos. Tem a classe que é responsável pelos comandos, pelos métodos que tem os comandos e faz a conexão com o banco. E tem a classe que faz, de fato, a conexão com o banco. Cada uma tem sua responsabilidade específica. Produto DAO, ponto, inserir. Vamos passar aqui o nome de alguns produtos. Mouse, vírgula. Qual que é o próximo? Eu não lembro se era categoria ou se era preço. Categoria. Periféricos. Ou só periférico. Vírgula. Preço. Um mouse aí, vou pôr uns 150 no mouse. Quantidade que tem em estoque, que é a última coluna. Vou pôr 10. Beleza. Tá vendo tanto que ficou mais claro, mais simples o que está acontecendo aqui? Olha só. A minha classe principal ela só tem isso. Ela chama uma classe, chama um método, passo as variáveis que eu quero inserir e pronto, já está feito. Isso aqui já vai inserir o mouse lá. Só que eu vou colocar outros produtos também. Ponto inserir. Como eu paguei a tabela, né? Eu vou colocar novamente alguns dados aqui. Periférico. Preço de um teclado, sei lá, 200. Não tô tendo muita noção de preço do teclado não, mas tem todo preço, né? Tem uns mais baratos, uns mais caros. Inserir. Vamos lá, alguém fala um produto aí, qualquer produto, vamos ver. É um headset. De ouvido. Como é que é o outro? Vivo? Não entendi. Esse mesmo headset vai falar fone de ouvido. Ah, tá, fone de ouvido. Beleza. Categoria também, ele é periférico. Preço de um headset. Quanto será tá um headset? Acho que uns 120 conto dependendo, eu acho. Online. 120. Beleza, 120. Vou pôr uns 30 aqui no estoque. Beleza, tá aí, 3 produtos. E aí, eu quero agora também listar os produtos aqui, né? Vou criar uma lista de produtos. Produtos. E ele aqui já vai receber direto. Ó, uma coisa que eu fiz aqui agora, que é um atalho. Quando tem que importar list, como eu já fiz isso milhões de vezes, importar esse list aqui, eu posso clicar aqui com o mouse ou eu posso só usar o teclado e apertar Alt Enter. Quando ele tá daquele jeito ali vermelho, ó, eu venho aqui, ó, Alt Enter. Deixa eu, ó, desse jeito aí. Quando ele tá assim, ó, Alt Enter, ele já importa lá em cima. Sem precisar usar o mouse, tá? Mais pra frente vocês vão ver que eu não preciso usar o mouse. Pra tudo que tem pra fazer aqui, a gente não precisa usar o mouse. Só se quiser mesmo, assim, questão de se facilitar, né? E aí aqui essa lista de produtos, ela vai receber direto, ó, produto DAO.buscar produtos. Na verdade, que também tá errado, ó, tá no singular. Vamos corrigir esse método. Vou clicar nele com o botão direito e clicar em rename. Tem um atalho também, ó, Shift F6. Com o passar do tempo, vocês vão ver que todas as coisas que a gente faz no IntelliJ tem atalho. Eu vou mudar o nome para ficar no plural, tá? Só para ficar de acordo. Buscar produtos. Isso aqui. E aí, com esse rename, por que eu não só mudo aqui direto? Porque com o rename, ele já muda aqui para mim, olha só. Sem usar esse comando do rename, ó, se eu mudar aqui manualmente, ó, mudei aqui, ele já está falando que tem um erro. Ó, viu? Aonde ele está sendo usado, ele não atualiza, ele fica dando um erro. Num projeto maior, imagina que esse método está sendo usado por 10 lugares diferentes, né? Em 10 lugares diferentes está sendo usado. E aí eu mudo num lugar, eu vou ter que sair procurando os outros lugares que ele está sendo usado para mudar. Então, o rename é muito mais rápido, mais interessante, tá? Usem o rename. Beleza, aqui eu já tenho os produtos. Vamos percorrer essa lista de produtos usando o for each, que a gente já aprendeu também. Produto minúsculo, 2 pontos, lista de produtos. E aí eu dou um sort produto ponto. Bom,
tem outra coisa aqui. Ao invés da gente ficar dando get, todos os gets possíveis aqui, categoria, estoque, ID, nome, preço, eu vou vir na classe produtos, aqui embaixo de tudo, eu vou criar um método, eu não, né? Já vai criar automático aqui pra gente um método bem legal, que é o toString, tá? Vamos clicar em Generate e vamos clicar em toString. Marca todas as variáveis, dá um OK. O que esse método faz? Ele retorna um string e basicamente a string ela tem aqui todos os dados do produto, né? O ID e a variável ID, tudo que está em rosa é variável, o que está em verde é o que ele vai imprimir, é a string do Java, né? E está tudo aqui já organizadinho, de uma forma que ele organiza, e a gente não precisa nem preocupar mais com isso. De forma que eu venho aqui no println e coloco produto.toString. E tá feito. Ele vai imprimir pra gente todos os produtos da lista. Vamos ver se vai funcionar. Se der erro é normal. Se funcionar é muito raro. Geralmente dá um erro ou outro. Mas vamos testar. Bom, deu um erro, conforme eu tinha falado. Um erro muito comum que é no pointer, ó. No pointer exception. Guarda esse nome aí que vocês vão ver muito esse nome. Então vamos descobrir por que deu esse no pointer exception. Ele está falando aqui, ó, que é no result set por causa que o RS aqui está nulo. Ó. Então é aqui que tem uma coisa errada. Na hora de listar, inclusive. Olha só, outra coisa que a gente pode pensar aqui enquanto a gente está analisando esse erro. Se ele deu erro na hora de buscar os produtos, quer dizer que ele inseriu os produtos. Porque eu inserir não deu erro. Deu erro aqui. Vamos ver lá no banco se ele inseriu. Vou atualizar a tabela. Olha só. Ele inseriu os produtos aqui. O que vai acontecer quando a gente executar de novo é que ele vai inserir novamente esses mesmos produtos. Aí vai ficar repetido. Mas não tem problema. É só uma questão de aprendizado aqui para a gente conferir, né? Mas sobre esse erro aqui, né? Eu vou colocar os breakpoints e vou rodar em debug para a gente ver o que está acontecendo. Isso é uma coisa da prática também da programação, que é debugar o código, né? Vamos ver aqui, ó. A conexão está aqui. Está aberta a conexão, não está nulo. Tem algumas coisas nulas aqui dentro, mas a conexão em si, ela foi realizada. Vou passar para frente. O STMT, vamos ver se ele está nulo. O statement não está nulo. Ele conseguiu executar. E aí, onde que fica nulo? Aqui, quando ele dá o result set. Vou testar aqui. Ó, realmente está nulo. Então, o que acontece? Esse comando está errado, né? Esse comando não era para ser ele. Qual que é o comando que a gente usa aqui, ó? Geralmente é execute, ó. Execute update nesse caso aqui, que é uma atualização ou inserção de dados. Então aqui a gente não vai dar um get, a gente vai dar um execute query, certo? Vou rodar novamente. Aí nesse caso de novo, ele já inseriu mais 3 produtos. A gente volta na tabela e atualiza, ó, mais 3. Se quiser pode apagar tudo e depois deixa só 3, mas eu vou deixar assim mesmo. Até fica mais dados para depois buscar. Vou executar mais uma vez. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele veio aqui. Vou conferir se esse cara vai retornar alguma coisa, né? Isso aqui eu estou fazendo o seguinte, eu marco esse trecho do código e venho em Evaluate Expression, tá? Esse Evaluate Expression me permite executar esse trecho de código antes mesmo do programa passar por ele. Ó, agora deu certo, não retornou nulo, né? Retornou aqui algumas coisas e é o que a gente precisa. Vou colocar mais um breakpoint aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, ele veio para cá. E aí o rs.next ele vai ter todos os dados dos produtos. De cada produto, né? De cada linha. Ó, vou pôr mais um aqui. E ele vai pegar o primeiro produto, ó, mouse, o ID 13, periférico. Se eu passar de novo, ele vai para a próxima linha, ó. ID 14, teclado, periférico. ID 15 e aí por diante, né?
Como já tem 9 produtos inseridos, ele vai passar por todos os 9, ó. E por fim, ele já veio para cá, né? Pro for e o System Print LN aqui, ó, imprimindo todos os dados, todos os produtos que tem lá, ó. Vou atualizar aqui, ó. Ele trouxe do 13 até o 21, por mais que tenha repetido 3 vezes, né, cada produto. Então é isso, né? A gente fez aí essa operação e buscou os dados, inseriu de forma bem simples, só com o método inserir aqui na classe principal. Já é 21h50, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Não? Tranquilo? Entenderam o que eu fiz? Acho que para ter dúvida tem que entender, ô Tem que fazer Gabriel. primeiro, né? É complicado mesmo. Bom, para a aula de hoje é isso, tá? Acho que foi bastante coisa que a gente fez, mas o principal que vocês têm que entender aqui, pôr na cabeça, é essa separação de responsabilidades, tá? O domain, ele é referente à tabela, né? Ao cara da tabela aqui. O JDBC, ele só faz referência com conexão com o banco. O produto DAO, ele tem os comandos de SQL, certo? E o main, ele é referente à aplicação. Olha só a diferença desse cara que a gente fez agora pro que a gente fez naquela aula que fez a conexão direta, olha. Ele só tinha um connection factory e tinha tudo isso aqui, ó. Aqui tinha erro aqui de sessão, tratamento de sessão, tinha um insert aqui, tinha esse cara também, tudo na classe principal, desorganizado, né? E agora tá mais arrumadinho. Mas é isso. Vamos subir pro GitHub esse código já. Acho que o código da última aula eu também não subi. Acabei esquecendo. Eu vou subir o código da última aula também. Antes que eu esqueça. There are content attempted select. Isso. Select. Beleza. New. Última aula foi... Deixa eu abrir ele aqui. Conexão JavaDB. Conexão JavaDB. Imagino eu que vocês já estão espertos nessa questão do Git. Os comandos já estejam simples. Git init no terminal. Aquele outro comando, git remote dd. Git add ponto. Git commit "-m". Projeto Java puro com conexão com o banco. E git push. E aí tem que ser esse comando aqui. Que eu também decorei ele, mas eu vou copiar e colar. Beleza. Esse aqui já foi. Vamos criar o outro projeto agora. Opa, lugar errado. Ué, aqui. New. O outro, como é que chama? Loja Java Conexão DB. Loja Java Conexão DB. Create. Copia esse código. Git status. Opa. Git init. Git status. Git add ponto. Git commit "-m". Padrão DAO. E projeto loja. Vou pôr assim. O nome desse padrão que a gente fez aqui chama DAO. Acho que ficou claro ali. O comando aqui ficou diferente. Ah, tá. Git remote dd. Eu esqueci de colocar esse comando, tá? Então eu tenho que pôr esse comando aqui também. Agora sim. Git push ---- upstream traço... Putz, não lembro não. Achei que eu lembrava. É set upstream. Origin master. Paste. Beleza. Foi. Bom, então é isso. Vou mandar lá o link desse projeto aqui. Daqui a pouco eu subo a aula também e eu mando para vocês o link. Fechou? Beleza. Valeu. Até a próxima aula aí.